Olá! Aqui nós estamos para dar continuidade ao nosso ensinamento do livro de Salmos. E Deus ele vai continuar, né, nos dando grandes entendimentos e revelações. Basta nós crermos e ouvirmos a palavra de Deus. Pai, no nome de Jesus eu te peço, fale aos nossos corações. Revela-nos o teu querer, a tua vontade. Fala, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui hoje nós vamos continuar, né? E hoje nós vamos ler aqui no Salmos 34. Aqui no Salmos 34, o verso dele, né? O título dele diz assim: Davi louva a Deus que respondeu às suas súplicas e exortou e exorta a confiança nele. Entenda que nós podemos acompanhar em todo esse trajeto até aqui, que Davi ele é um homem de muita oração, né? Podemos perceber que Davi ele é um homem que ele usa como uma arma, né? Como uma arma e ao mesmo tempo como um escudo, a oração e o louvor. Né? Nós devemos sempre adorar ao Senhor e louvar ao Senhor. E nós podemos ver, né, até aqui o quanto isso é valoroso, né? O quanto isso é importante, o quanto isso edifica nossas vidas, né? Aí aqui ele inicia assim: louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor está continuamente na minha boca, entenda? Nós precisamos adorar o Senhor o tempo todo, né? Continuamente o louvor do Senhor, né? Um louvor, ele precisa estar nos nossos lábios, mas entenda, não é só um louvor que é uma maneira de adorarmos ao Senhor. Quando testificamos algo, quando falamos de Cristo, nós também estamos louvando. Então, é por isso que ele diz que o louvor, né, ele precisa ser continuamente. Ele diz assim: louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Ou seja, ele tem que estar. É lá no futuro, agora, mas lá no futuro o louvor, ele também precisa estar, né? A gratidão, né? Ela precisa estar soltando dos nossos lábios, da nossa boca. E ele continua: a minha alma se gloria no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Entenda que a alma dele se alegrava, né, em louvar ao Senhor. E a alma dele se alegrava de, naquele momento, adorar a Deus, e ele sabia que lá no futuro ele iria fazer isso também. Então a alma dele se alegrava, e ele diz assim: os mansos ouvirão e se alegrarão, entenda? Os mansos. E a palavra de Deus, ela tem algumas bênçãos especiais, né, para os que são mansos, né? Então, e ele diz assim que os mansos ouvirão e se alegrarão. Entenda? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos um louvor, uma adoração, é para que nós possamos nos alegrar. Quando somos mansos, nós nos alegremos. Nós nos alegramos ao ouvir um louvor, uma adoração, mas entenda, se formos irados, aquela adoração, aquele louvor, aquela palavra de Deus, ela não vai chegar suave aos nossos ouvidos. Por quê? Porque a ira não deixa. A ira, ela é algo contrário à mansidão. Se nós temos ira, é porque nós não somos mansos. Nós precisamos nos punir, nos cuidar todos os dias para tirar, né, a ira do meio de nós, para que a mansidão venha. Por quê? Porque verão a alegria os mansos. E a palavra de Deus, ela diz que os mansos e os puros, eles que vão ver a Deus. Então, os mansos, eles têm um privilégio. Nós precisamos buscar a mansidão para ter esse privilégio também. E aqui continua: engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Ou seja, ele nos faz um convite
para que eu e você também possamos exaltar a Deus. Porque nós sabemos que quando nós fazemos uma oração, ao iniciar uma oração, a primeira coisa que nós devemos fazer é exaltar a Deus, engrandecer, louvar e bendizer, né, o santo nome dele, dizendo o quanto ele é bom e grande. Aí aqui continua, buscai ao Senhor, e ele me respondeu. Busquei o Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Entenda, quando temos medo, precisamos saber que nós temos um Deus a qual nós podemos recorrer, nós podemos orar e podemos buscá-lo e pedir para que ele nos livre do medo. O medo, ele é algo contrário à nossa fé. Quem tem medo não tem fé. Quem tem fé não tem medo. Há alguns momentos de relapso de medo? Somos seres humanos. Por isso, há alguns momentos nós precisamos buscar a Deus. Aqui, Davi fala que ele buscou ao Senhor. E ele respondeu, e ele livrou ele dos seus medos, dos seus temores, né? Temores é medo. Entenda que por muitos momentos, em algumas aflições que acontecem na nossa vida, a gente teme, a gente tem um medo. Por quê? Porque somos seres humanos. Mas naquele momento nós precisamos repreender, entrar na presença de Deus e saber que maior é o Deus que está conosco do que aquele temor que está vindo para tentar roubar a nossa fé. E ele continua, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Entenda, aquele, né, que busca a Deus, o seu olho será iluminado. Aquele que busca o Senhor, que procura, né, conversar com Deus, diz para ele os seus temores, entenda, ele vai ser iluminado. Deus, ele vai vir até ele e ele vai dizer para ele o que é para ele fazer, o que não é para fazer, entenda. Ele vai dizer, olha, tira esse medo daí. Eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Eu não te desampararei, eu não te deixarei só. Crê somente, se tu creres, verás a glória de Deus. Então ele vem e nos diz essas palavras, a qual abre os nossos olhos. Aí ele continua, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra, entenda? Quando tememos a coisas naturais, espantamos a nossa fé. Mas quando tememos a Deus, temos o respeito, a reverência, o temor ao nosso Deus, ele fala que o anjo do Senhor, ele acampa ao nosso redor. E ele cuida de nós, ele fala, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livram. Além dele acampar ao redor daqueles que temem a Deus, ele acampa e ele guarda e ele livra aquele a qual ele está protegendo. Aí ele continua, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Deus é bom. Nós somos maus. Mas Deus é bom. Então é feliz o homem que confia em Deus. É feliz o homem que não precisa ver para ele acreditar. É feliz o homem que não tem o medo da circunstância das coisas naturais. Por quê? Porque esse que confia, além, ele diz aqui, o homem que nele confia, entenda, além dele ser feliz, aquele homem ele vai se realizar na presença de Deus. Por quê? Por causa da confiança. Confiança é fé. E quando tem fé e confiança, né, que são as mesmas coisas, né, quando nós temos fé, a dúvida vai embora. Precisamos exercitar a nossa fé todos os dias. Aí ele continua assim, tomei ao Senhor vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Entenda. Tomei ao Senhor vós os seus santos. Os santos do Senhor somos nós. Davi era o santo do Senhor. E ele diz que ele, né, tomou. Tomei ao Senhor. Perdão, temei ao Senhor. Temei ao Senhor. Não tenha medo das coisas da terra. Temam a Deus. Ele pode tirar a nossa vida. A terra, as coisas mundanas, não tem esse poder.
pode tirar o nosso corpo, mas a vida, quem dá e quem tira é Deus. Entenda que nós precisamos temer a Deus, por quê? Porque Ele pode tanto pegar a nossa alma para levar para o céu, quanto para jogar no inferno. Ele é o único que pode fazer isso. Ele é o único que é o juiz para decretar essa sentença. Então nós precisamos ter medo de Deus. Medo não. Temer, respeito, reverência. É isso que Deus quer de nós. Não é medo, é temor, amor, reverência. Fazer por amor, por prazer. Aí ele continua. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta, entenda? Aqueles que não buscam a Deus, eles passam fome, eles têm necessidade, né? Porque esses leões, os filhos dos leões, os leões é os demônios, é o Satanás com seus seguidores. E aqueles que seguem ao Satanás com os seus seguidores, eles vão ter fome, eles vão ter necessidade, eles vão querer, mas eles não vão ter nada, porque tudo é de Deus. E se nós estamos com um perdedor, qual que é a coroa de um perdedor? Pois é, Satanás é um perdedor. Então, quando nós fazemos a vontade dele, continuamos no jogo dele, infelizmente, nós estamos se unindo a ele. E quando nós nos unimos a Deus, aí nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque nós confiamos em Deus. E esses serão felizes. Esses terão vida. E vida eterna. Em Cristo. Aí ele continua. Vinde, meninos, ouvi-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Entenda. Você quer aprender o temor do Senhor? Venha até Jesus. Aceite Jesus como seu Senhor, como seu único e suficiente Salvador. É só Jesus que pode nos ensinar o caminho. É só Jesus que pode nos conduzir até o Pai. Entenda, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. É só Ele que pode nos mostrar o caminho até o Pai, para que sejamos bem-aventurados, para que nós aprendemos a temer ao Senhor. Temer ao Senhor é amar a Ele, é obedecer a Ele. Quando eu e você amamos a Deus, o primeiro ato que nós temos que ter é de obediência. Obediência é o que diz a palavra de Deus, que é o que Jesus deixou para nos ensinar o caminho até Deus. Aí aqui ele continua. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver, que quer largos dias para ver o bem? Quem é o homem para querer algo? Nós precisamos viver o plano que Deus tem para a nossa vida. Não queremos viver segundo o nosso entendimento, segundo as nossas vontades, segundo os nossos sonhos, nossos planos. Quando nós fazemos isso, nós não estamos agradando a Deus. Estamos no jogo do diabo. Ele que é esse leão. E se nós agirmos como ele, nós teremos fome. Nós teremos necessidades e nós teremos tristeza. Porque o diabo ele não vem senão para roubar, matar e destruir. E é isso que ele vai fazer com aqueles que estão seguindo a ele. Deus, Jesus, ele veio para trazer vida, vida com abundância e vida eterna. E é isso que ele vai dar aos que seguem a ele. Muitas vezes tem pessoas que acham um fardo muito grande servir a Cristo. Eu digo para você, não é. Obedecer a Deus, sabe, é muito mais prazeroso do que andar nas concupiscências da carne, fazendo os prazeres do mundo. Porque obedecer a Deus é como nós estivéssemos obedecendo a nossa mãe. A diferença é que a nossa mãe não conhece o futuro. Nosso Deus conhece. Então ele vai saber dizer qual é o caminho que nós temos que andar, qual é o plano que nós temos que seguir, porque o plano que ele tem para nós é um plano de salvação, é um plano de vida e é um plano de vida eterna. E ele diz assim, guardai a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Ou seja, quem é o homem que deseja a vida e que quer largos dias para ver o bem? Quem é esse homem? Nós precisamos entender que esse homem, que ele quer ter largos dias, ele precisa aceitar Jesus.
Porque quem vem trazer vida e vida com abundância é Jesus. Então, se ele quer, né, aprender, se ele quer viver longos dias, ele precisa aprender. Uma das coisas que ele vai precisar aprender já no início é dominar a sua língua. Porque ele fala, guardar a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. A mentira tem que sair. A mentira tem que sair da nossa vida. Nós temos que ser verdadeiros. É sim, sim, não, não. Passou disso, a procedência é diabólica. Temos que saber responder, claro. Mas não, nós não podemos ter um meio termo. Eu acho, eu vou, talvez, quem sabe, não. É sim ou não. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Ou você obedece à palavra de Deus e aprende o que está escrito nela, ou você vai aprender as concupiscências da carne, que é o diabo. E ele quer que você viva de qualquer maneira, de qualquer forma. Deixa a vida te levar. Viva o hoje, o agora, o presente. Tudo essas são frases diabólicas. Por que eu digo isso? Porque o diabo ele não quer que você se preocupe com a sua vida eterna. Ele quer que você ache que tudo se acaba aqui. Isso é uma mentira. E a verdade ela precisa estar presente muito na sua vida. Para você que quer servir a Deus, é claro. Aí diz aqui, aparta-te do mal e fazer o bem. Procura a paz e segue-a. Ele já dá os primeiros passos. Aparta-te do mal. Sai de perto do mal. Sai de perto das pessoas que fazem o mal. Para que você possa aprender a fazer o bem. A ser uma pessoa do bem, uma pessoa de paz. Porque quando você for uma pessoa de paz, você vai poder retornar aquelas pessoas que antes também não eram de paz, não são de paz, mas que você quer que elas sejam. Aí você vai estar apto a ensiná-las. Aí aqui diz, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os teus ouvidos atentos ao seu clamor. O justo é aquele que busca a justiça de Deus, que busca viver de acordo com o que Deus está mandando, de acordo com o que Deus está lhe ensinando, perdão. Porque Deus ele não manda. Deus ele lhe dá um conselho. Se você quiser segui-lo, você será bem-vindo. A porta será aberta, a salvação vai entrar na sua vida, a paz vai entrar no seu coração, né? A luz do Senhor vai brilhar em você e em toda a sua descendência. Mas entenda, se você não quiser, nada disso vai acontecer. Ele não faz isso forçadamente, ao contrário do diabo, que ele entra até pela janela. Uma brechinha, ele já entra para destruir toda a vida do ser humano. Só basta ele deixar. E ele continua, a face do Senhor está contra os que fazem o mal para desarraigar da terra a memória deles, entenda? O diabo ele quer te enlouquecer. O diabo ele quer arrancar da sua memória todas as coisas boas. Ele quer colocar só coisas da carne, concupiscências da carne para te enlouquecer, literalmente. Já vi muitas pessoas loucas e é triste de ver que nós não sejamos mais um. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Entenda, aqueles que buscam a justiça, quando eles oram, eles clamam a Deus, Deus ele responde. Se você está orando por alguém, se você está clamando por alguém, não pare. Continua a orar. Deus está ouvindo. E mesmo em silêncio, mesmo ele não falando com você, ele está trabalhando. Pode crer. Feliz é aquele que confia no Senhor. Confie que a sua oração está sendo ouvida. E ele diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Entenda, quando você entra na presença de Deus para fazer uma oração com o coração quebrantado, com o espírito, né, contrito, clamando a Deus, suplicando a Deus, pode ter certeza que a resposta virá. Uma oração Deus não rejeita. Uma oração de um justo, ela vale muito aos seus efeitos. Assim diz a palavra. Aí ele diz, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de toda. Nós vamos ter muita luta, nós vamos ter muitas adversidades, mas entenda, quem vai nos livrar é o Senhor. Não precisamos temer. Aí ele continua, ele lhes guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra, entenda? Nenhum osso.
Nenhum dos nossos ossos vão se quebrar quando nós confiamos no Senhor. Porque quando colocamos a nossa confiança nele, quem nos guarda, quem nos protege, quem nos livra, é Ele. E Ele diz: a malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. Entenda? Nunca peça para Deus, né, para castigar uma pessoa. Primeira coisa que precisamos entender, nós não estamos aqui nessa terra para lutar contra pessoas. Nós estamos aqui nessa terra para lutar contra as potestades diabólicas. Pessoas feridas, pessoas magoadas, pessoas que não liberam o perdão, elas estão com uma brecha no coração e na alma, e o diabo entra na vida daquelas pessoas para destruir aquela vida, entenda? Quando o diabo entra na vida de uma pessoa para destruir, aquela pessoa, ela vai ser usada pelo diabo para afligir você, para trazer aflições para você. Então nunca peça para Deus, castigue uma pessoa, né, que a mão de Deus pese. Não peça isso, não. Porque Deus, ele olha para o nosso coração quando a gente faz uma oração. E nós lutamos contra os espíritos imundos. Quem precisa ter, né, a derrota decretada é o diabo. Mas entenda, a derrota dele já é certa. Aquela pessoa que muitas vezes faz mal para a gente, ela precisa de muita oração para ela ser liberta. E quando ela for liberta, ela vai ser sua melhor amiga. Porque o diabo que não deixa ela se aproximar de você. Porque muitas vezes você tem uma benção para liberar para a vida dela, ou vice-versa, né? Ela pode ter uma benção para liberar para você. E o diabo, sabendo disso, ele não vai querer que essa benção seja liberada. Então, nunca peça, porque a lei da semeadura, ela é natural. Aquilo que eu faço para você, retorna para mim, entenda? Não preciso pedir para Deus para fazer nada disso. Isso é uma maldade no coração. Quando pedimos para Deus pesar a mão na vida de alguém, você viu a injustiça? Faz justiça lá para mim. Não precisa não. A lei da semeadura, ela é natural, ela vai e volta. Então isso já vai acontecer naturalmente. Ó. A malícia matará o ímpio. E os que aborrecem o justo somos nós. O ímpio é o que não crê. Entenda, se ele não creu e ele deixou o inimigo entrar no coração dele, aquilo já vai retornar para ele naturalmente. Não desejo mal para ninguém, não. Só ore para que as pessoas sejam livres e salvas por Deus. Aí aqui continua: o Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será condenado. Entenda, nós que confiamos em Deus, nós não vamos ser condenados. Então nós já temos algo positivo, nós já temos algo para alegrar-se, para agradecer a Deus, porque nós que confiamos em Deus, nós não vamos ser condenados. Se nós não vamos ser condenados, vamos buscar para que outros também não sejam. Porque é muito triste, né, ver o mal do próximo. Não podemos querer isso. Não podemos ver isso. Se há alguém que tem que se dar mal, é o diabo. Mas ele já é um derrotado. E quando nós confessamos isso, ele não sai de debaixo dos nossos pés. Entenda, as pessoas, elas precisam de oração. Os espíritos já são derrotados. E as pessoas que precisam de oração, elas precisam ser ensinadas de que nelas está sendo, que elas estão sendo, né, o corpo do diabo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas se nós não deixarmos o Espírito Santo habitar nele, quem vai habitar é o espírito imundo. Então, aquelas pessoas que muitas vezes estão sendo má, fazendo maldade, nós precisamos ensinar elas. Bom é Deus. O ser humano sem o Espírito Santo é mau. Mas se aquela pessoa aceitar Jesus, a luz entrar na vida dela, a vida dela vai ser transformada. Todo o ser dela vai ser transformado. E muitas vezes basta que nós falemos uma palavra para aquela pessoa e ela vai ser livre. Nós precisamos pregar o Evangelho para todos, orar por todos. Por mais difícil que seja aquela pessoa, continue orando. Há um tempo entre a promessa e o cumprimento. Precisamos crer que Deus fará o impossível acontecer, no nome de Jesus. Pai, muito obrigada, Senhor,
Obrigado por tudo que o Senhor tem dito para nós. Obrigado por não nos deixar perecer. Obrigado por nos ensinar, Pai, a confiar em Ti. Oh, Deus, eu louvo ao Senhor por estar aprendendo tantas coisas com Teu servo. Oh, Pai, grande é o Senhor, poderoso e maravilhoso. Sabemos que Tu é poderoso e lindo. Tu és o Deus do impossível, ó Deus, e nós iremos cantar um cântico de louvor todos os dias ao Senhor. Iremos pregar o Evangelho do Senhor, ensinar a Tua palavra, Pai. Oh, Deus, que possamos entender que a nossa luta não é contra o corpo e nem contra a carne, mas contra as potestades diabólicas do inferno. E ele já é um perdedor. Nós só precisamos abrir os olhos das pessoas acerca da derrota do Satanás, porque ele não tem poder na vida daqueles que confiam no Senhor, na vida daqueles que creem no Senhor, Deus, e eu creio em Ti. E há muitas pessoas, Pai, que creem no Senhor. E essas pessoas que creem no Senhor, elas não vão ser abaladas, elas não vão ser destruídas, os ossos dela não vão ser quebrados. Precisamos continuar orando. E o Senhor está trabalhando. No silêncio, nós cremos que o Senhor está trabalhando. Oh, Deus, obrigada, Senhor. Obrigado por ser um Deus tão bom, tão maravilhoso e misericordioso. Obrigado por não deixar o louvor do Senhor se afastar dos nossos lábios. Te adoramos, te agradecemos, te exaltamos no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.